Obrigado, Lucas. Deixa eu já... Ai, peraí. Tá. Vamos lá. Hoje, meus irmãos, nós vamos falar sobre, no princípio regulador do culto, existe a questão dos elementos do culto, aquilo que fazem parte do culto, que faz parte do culto, que é algo do culto, e existem as circunstâncias do culto. Porque sempre nessa questão sobre o princípio regulador, geralmente a gente diz assim, nós temos que ter no culto aquilo que Deus ordena. Aí a pessoa fala assim, mas onde Deus ordenou o microfone? Aonde Deus falou de banco? Por quê? Aqui é uma distinção dos elementos de culto, daquilo que é do culto que Deus ordena e aquilo que é circunstancial. Ou, quando nós falamos na aula passada, de coisas adiafóricas. São coisas indiferentes, que não fazem parte do culto, mas é comum às sociedades humanas. Nós vamos ver isso hoje, meus irmãos, essa distinção aqui. Então, eu coloquei ali o que a Confissão Batista fala sobre as circunstâncias, que é a mesma coisa da Confissão de Westminster, que é dos presbiterianos, é a mesma coisa da Declaração de Savoia, que é das igrejas independentes congregacionais. Diz o seguinte, que há algumas circunstâncias concernentes ao culto a Deus e ao governo da igreja, que são comuns, vou ler aqui que é melhor, que são comuns às ações e sociedades humanas, que devem ser ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã, segundo as regras gerais da palavra, as quais sempre devem ser observadas. Então, ele está dizendo que há coisas relacionadas ao culto a Deus que não fazem parte do culto, não são elementos do culto propriamente ditos, mas eles estão de acordo com a prudência cristã, com as sociedades humanas. O que seria isso? Vamos ver a explicação aqui do Brian. Ele diz o seguinte, eu não sei se todos conseguem ler, eu deixei grandão para facilitar. Ele diz, as circunstâncias do culto não são determinadas a partir da Bíblia. Outras circunstâncias de culto são, ele vai citar uns exemplos, o tipo do edifício onde ocorre a reunião, o tipo de assento, a localização da casa de reunião, a seleção de salmos específicos, a escolha do texto da pregação, a escolha do texto de leitura, etc. As circunstâncias do culto são determinadas pela prudência cristã, isto é, o senso comum santificado, conforme as regras gerais da Escritura. A que horas a reunião pode ser mais conveniente e edificante para a congregação? Que seleção de salmos é mais adequado ao texto do sermão? Como o projeto do edifício ajudaria a congregação a concentrar-se na palavra? Etc. Diferentemente dos elementos de culto, as circunstâncias do culto são praticamente de número infinito e mudam frequentemente. Lembre-se, se alguma coisa no culto público é determinado pela Escritura, então não pode ser uma circunstância de culto. Então, os irmãos entenderam os exemplos que ele citou de circunstância de culto aqui? As cadeiras, o edifício. Então, vou dar um exemplo. Na Bíblia diz o horário que nós devemos nos reunir para cultuar a Deus? Sim ou não? Não. Não. Se eu marcasse um culto 3 horas da manhã? Não entendi. 3 horas da manhã é um horário adequado para a gente cultuar a Deus? Não estou entendendo, irmãos. Cada um na sua casa. É um horário adequado para a gente se reunir como igreja? Não. Por quê? Perigoso, o que mais? Também. Cansados de trabalhar. Hã? Cansados, né, de trabalhar. E tem N motivos, correto? Então, quando nós falamos de coisas circunstanciais relacionadas à prudência cristã, esse é um exemplo. Nós marcamos os horários do culto no domingo de acordo com a prudência cristã, naquilo que seria mais adequado. 3 horas da manhã, óbvio que não seria um horário adequado para cultuar a Deus. O culto que o pastor o ano cai, o culto é bem mais cedo para a violência. Então, tem essa questão também, circunstancial do local, da cultura. Então, é isso que diz respeito, meus irmãos, quando nós falamos de circunstância. Então, nós vamos usar microfone, ou vamos usar esse aqui no
no facial, ou vamos colocar um aqui no púlpito e fica fixo. Isso nós determinamos. Isso é uma questão circunstancial. Não há um padrão ou uma ordem bíblica para isso, porque isso não é um elemento do culto. Isso não faz parte do culto. E vejam, no que ele diz no final do texto que eu coloquei ali, lembre-se, se alguma coisa no culto público é determinado pela Escritura, então não pode ser uma circunstância. Então, se algo é prescrito, determinado e ordenado, não é uma circunstância. Se algo não é ordenado, como, por exemplo, os microfones, o horário da reunião, vira uma circunstância, que nós escolhemos de acordo com a prudência e a sabedoria e o discernimento. Tudo... No caso, então, se algo é determinado, ele é um elemento. É um elemento do culto. Tudo que no culto possui significado religioso ou moral é elemento ou parte dele e, portanto, carece de aprovação divina. As circunstâncias do culto são comuns às ações humanas e sociedades. Então, tudo aquilo que no culto possui significado religioso ou moral se torna algo parte dele. E eu dei o exemplo nas aulas anteriores e eu vou repetir aqui do copo de água. O copo de água não tem nenhum significado religioso e moral. É apenas para quando o ministro estiver pregando, ele tomar água, certo? Mas a partir do momento que eu pego a água e molho o meu dedo nela e asperjo assim nos irmãos e jogo nos irmãos, aquele copo de água, ele se tornou com um significado religioso e moral. Ele tem um valor religioso e, consequentemente, ele se tornou parte do culto, ou parte dos elementos de culto. E esse é o problema, porque não há ordenação para isso. Para aquilo que faz parte do culto, nós precisamos de ordenação. Para as coisas circunstanciais, não. Mais um texto. Diz o seguinte, sobre as circunstâncias. Os serviços de culto não dependem de edifícios, de assentos e púlpitos. As circunstâncias do culto são itens que podem ser modificados, eliminados ou adicionados sem qualquer consequência para o culto público. Nenhum cristão defenderia que a ceia do Senhor era opcional, certo? A gente pode tirar a ceia do Senhor do culto? Falar assim, não vamos mais cear nessa igreja. Nós podemos fazer isso? Por que não podemos fazer? Porque é isso mesmo, Tony. Faz parte, é algo que Deus ordenou. As coisas que são circunstanciais, as circunstâncias de culto, como elas não são ordenadas por Deus, tanto faz nós termos ou não termos, nós colocarmos ou tirarmos. Que é como eu mencionei, se nós estamos num banco de madeira ou numa poltrona, tanto faz. Então ele diz, nenhum cristão, ali em cima, nenhum cristão defenderia que a ceia do Senhor era opcional. Entretanto, será que alguém seria levado a sério se defendesse que solo musical, esquete teatral, que é a peça teatral, cadê o pessoal? Espetáculo de marionetes, banda de rock, apelo para ir ao altar, incenso processional, que é a procissão, ou gritarias e giros de corpo fossem aspectos necessários ao culto? Então ele está dizendo, será que alguém vai defender que essas coisas são necessárias ao culto? Porque se é um elemento do culto, uma coisa ordenada, então ela é necessária. Ela deve acontecer. Ela não pode ser tirada. Então alguém defenderia que essas coisas fazem parte do culto? Que se nós tirarmos ela, nós não teremos um culto? E é óbvio que é uma pergunta retórica. Se nós não tivermos a banda de rock, o solo musical, a esquete teatral, o espetáculo de marionete, o apelo para ir ao altar, o incenso processional, se a gente não tiver nada disso, ainda teremos um culto. É isso que ele quer dizer. Mostrando que essas coisas que fazem, que se tornaram parte do culto dos dias de hoje, não são parte do culto, não deveriam fazer parte do culto, porque elas não são ordenadas. Quando as igrejas, ele continua, adicionam tradições humanas opcionais e desnecessárias no culto a Deus, elas subtraem daquilo que Deus prescreveu. Misturam o que é profano com o que é verdadeiramente religioso e significativo e ofendem a Deus que não ordenou tais coisas. Então, meus irmãos, as coisas circunstanciais do culto, elas são de número infinito. Várias coisas podem ser colocadas, tiradas, alteradas, mas aquilo que é elemento de culto
não pode ser tirado e colocado ao nosso bel prazer, e nem é de número infinito. Ele tem uma ordem, tem um padrão e uma limitação. Nós veremos aqui no próximo slide. O que é a Confissão Batista de 1689, a Confissão de Westminster dos presbiterianos, a Declaração de Savoia dos congregacionais, dos independentes? O que eles dizem? Coloquei ali. Esse é o relato da Confissão Batista, que é a mesma coisa das outras duas. Porém, a maneira aceitável de adorar o Deus verdadeiro é instituído por ele mesmo, e assim, limitado por sua própria vontade revelada, de modo que ele não pode ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás, nem sob quaisquer representações visíveis ou algum outro modo não prescrito nas Sagradas Escrituras. Então nós já mostramos isso que a confissão diz, que é contrária à visão anglicana, à visão luterana, etc. James Renihan, ele diz o seguinte: a quinta e última maneira proibida de adorar é ampla. E ele vai citar o trecho final do parágrafo ali. Algum outro modo não prescrito nas Sagradas Escrituras. Isso possui duas conotações. Por um lado, indica que cada elemento da adoração deve ser fundamentado pela palavra de Deus. Por outro, ações não contidas nas Escrituras são proibidas. Vocês, meus irmãos, entenderam aqui? Que é o que eu já venho falando repetidas vezes. Então, nessa interpretação, nessa visão do princípio regulador do culto, tem dois significados. Tudo que nós fazemos no culto, ou tudo que faz parte, é um elemento do culto, tem que estar fundamentado nas Escrituras. Se não está fundamentado nas Escrituras, nós não podemos tratar aquilo como um elemento de culto, como uma parte do culto. Então essa é a primeira coisa. Aquilo que fazemos no culto, o culto que oferecemos a Deus, os elementos que compõem o culto, eles precisam estar fundamentados na palavra de Deus, ter a sua base na palavra de Deus, ter a sua origem na palavra de Deus. Segundo ponto tudo aquilo que não está contido nas Escrituras é proibido. Então, tudo aquilo que nós inventamos, que nós queremos colocar, que não está nas Escrituras, que não está contido, que não está implícito, nós rejeitamos. Porque a nossa base são as Escrituras. E aquilo que eu mencionei nas aulas anteriores. Para a teologia reformada, puritana, as Escrituras são suficientes, não só para a salvação, mas para o culto da igreja. Então, tudo que nós precisamos saber para cultuar a Deus, nós temos nas Escrituras. Nós não precisamos olhar para a tradição da igreja, olhar o que os cristãos fizeram no século IV, no século V, no século X. O que eles fizeram nós vamos imitar. Não, nós não precisamos disso. Nós precisamos olhar para as Escrituras, porque o que tem nela e o que Deus nos ensina nela é suficiente para sabermos como devemos cultuar a Deus de forma agradável a Ele. Ficou claro aqui, irmãos? Brian, ele diz, a primeira diferença é que as ordenanças do culto, ou os elementos do culto, são prescritas ou determinadas pela Escritura. Como esses elementos precisam ser comprovados pela Bíblia, eles são, portanto, de número finito. E como o cânon da Escritura está fechado, esses elementos são fixos e imutáveis. A suficiência das Escrituras para o culto, irmãos. Perceberam? As ordenanças do culto, elas precisam ser prescritas, determinadas pelas Escrituras. Se elas não são determinadas, se elas não têm um exemplo nas Escrituras, se elas não são fundamentadas nas Escrituras, nós não podemos tratar como um elemento ou uma ordenança de Deus para nós, para o nosso culto. E como, vejam, os elementos do culto, aquilo que faz parte do culto, tem que ser determinado pelas Escrituras, pela palavra de Deus, esses elementos são finitos, são limitados. Por quê? Porque a Bíblia está fechada, não há vários outros livros. Então, tudo que nós precisamos saber está nas Escrituras, do Antigo e do Novo Testamento. E aqui, principalmente do Novo Testamento, que é o culto da Nova Aliança. Nós não podemos, ao longo do tempo, acrescentar coisas. Por quê? Porque a Bíblia não é acrescentada. A Bíblia é a mesma há 2000 anos.
Nós não vamos acrescentar nenhum livro nela. E, portanto, se nós não iremos acrescentar nenhum livro nela, não há nenhuma outra coisa que nós já vimos na palavra de Deus que deve ser acrescentada ao longo do tempo. É um número finito, porque está baseado na palavra de Deus. Ficou claro aqui, meus irmãos, isso? Sim ou não? Agora veremos, e aqui a coisa importante. Tudo bem, todo esse rodeio, não é nem rodeio, né? Tudo aquilo que eu falei ao longo das aulas, todos os exemplos que nós demos, nós devemos fazer essa pergunta. O que Deus ordenou, então, no culto do Novo Testamento? O que Ele ordena? E é isso que nós vamos ver. Mas antes, como que os teólogos batistas do século XVII enxergaram isso? Como que o que eles enxergaram que Deus havia ordenado? Não só eles, mas os presbiterianos da época e os congregacionais independentes. Então eu vou citar a confissão mais uma vez aqui. A Confissão Batista, no capítulo 22, parágrafo 5, diz: a leitura das Escrituras, a pregação e o ouvir a palavra de Deus, o ensino e a admoestação mútua com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando com graça em nossos corações ao Senhor, assim como a administração do batismo e da ceia do Senhor, são todos partes do culto religioso a Deus, a serem realizadas em obediência a Ele, com entendimento, fé, reverência e temor piedoso. Além disso, a humilhação solene com jejuns e ações de graças em ocasiões especiais devem ser realizadas de uma maneira santa e religiosa. Então, para os teólogos reformados, puritanos, batista, presbiteriano, etc., eles enxergavam aquilo que fazia parte do culto, os elementos, a leitura da palavra de Deus e a pregação da palavra de Deus. Os cânticos, salmos, hinos e cânticos espirituais, o louvor, e eles mencionam a administração do batismo e da ceia do Senhor. Esses eram os elementos do culto. E ainda acrescentam humilhação solene com jejuns e ações de graças. O que seria essa humilhação solene com jejuns e ações de graças? Para eles, quando haveria uma ordenação para o ministério pastoral, a ordenação de um ministro, essa ordenação, o dia do culto da ordenação, precisava ser precedido por um jejum. Então, essa humilhação solene com jejum seria isso. A igreja e os pastores jejuarem para naquele culto ordenarem aquele irmão para o ministério pastoral. Então isso para eles fazia parte do culto a Deus. E no mesmo capítulo, 22, no parágrafo 6º, eles acrescentam, porque aqui não tem oração, mas eles mencionam no parágrafo 6º. Nem a oração, nem qualquer outra parte do culto religioso é agora sobre o evangelho, restrita ou feita mais aceitável devido a qualquer lugar onde é realizada ou para o qual é direcionada. Mas Deus deve ser adorado em todo lugar em espírito e em verdade. Citando o texto de João. Então eles acrescentam, não falam no parágrafo 5º, mas falam no 6º sobre a oração. Então a oração também faz parte do culto a Deus. E, assim, a título de curiosidade, eles mencionam que a oração ou qualquer parte do culto religioso sobre o evangelho, ela não é aceitável devido ao lugar onde é realizado, porque na Idade Média tinha-se a ideia o quê? O altar nas igrejas ficava do lado leste voltado para Jerusalém. Então quando ia orar, tinha que orar voltado para Jerusalém, igual Daniel fazia, por exemplo. Lembra quando Daniel ora voltado para Jerusalém? No Novo Testamento nós não temos mais isso. Por quê? Não há mais Terra Santa no Novo Testamento. Nós não olhamos para Jerusalém. Todo lugar agora Deus pode ser adorado, diferente do Antigo Testamento. Então, quando eles colocam aqui isso, eles estão rebatendo essa ideia que tinha na Idade Média. Certo, irmãos? Tranquilo por enquanto? Agora veremos quais textos ou quais coisas, né? Textos não, quais elementos fazem parte do culto. Vamos olhar para a Bíblia agora. Os irmãos viram que eu coloquei ali em cima elementos extraordinários. O que seriam isso? São coisas, tem duas explicações aqui. São elementos que fazem parte do culto, mas que não estão em todos os cultos. Por isso que eles são extraordinários. Então, por exemplo, a imposição de mãos, que nós vamos ler, quando ora-se por alguém para que ele se torne pastor, certo? A imposição de mãos e a ordenação ministerial. Ela é feita no culto, mas não em todo culto.
Por isso eu coloquei como elemento extraordinário. E eu coloquei uma interrogaçãozinha ali. Eu coloquei essa interrogação. Por que? Não, eu falo nós precisamos, mas de forma generalizada, né? Precisamos analisar se a imposição de mãos que tem a ver com a ordenação, se ela era feita no culto mesmo ou era numa reunião que a igreja se reunia para isso, mas não no culto. Então existe essa, pelo menos a gente pode trabalhar essa discussão. Eu não vou entrar no mérito disso, certo, meus irmãos? Mas nós veremos que isso faz parte das coisas do Novo Testamento, daquilo que Deus ordena, mas se fazia parte do culto ou era algo feito no domingo com irmãos, é um mérito que eu não vou entrar aqui. A mesma coisa é a disciplina. A disciplina eclesiástica, que nós sabemos, se o irmão pecar, leva outro irmão, correto? Se ele se arrepender, tudo bem. Se não, leva testemunhas, fala com a igreja. Se ele não se arrepender, excomunga ele, tira ele da igreja. Agora, essa disciplina, a exclusão da membresia, acontece no culto ou não? Então essa é uma discussão que nós não vamos entrar no mérito dela aqui. Mas o ponto é que isso existe. E isso acontecia com a igreja, isso deve existir. Mas geralmente a exclusão é feita em assembleia, não acontece no culto, certo? Então abram comigo, por favor, em 1 Timóteo. 1 Timóteo 5. Paulo aqui está falando sobre os presbíteros, a partir do versículo 17, mas no versículo 20, sobre disciplina. Eu esqueci de anotar ali no slide. 1 Timóteo 5, 20, falando sobre presbíteros. 5, 20. Aos que pecarem dos presbíteros, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Então aqui ele está falando sobre liderança. Aqueles presbíteros que pecarem, que viverem na impenitência, etc., eles devem ser repreendidos publicamente. Mas a questão é, eles são repreendidos publicamente no culto ou numa reunião com a assembleia? Certo? Isso é uma questão, é um mérito que eu não entrarei, meus irmãos. Ok? Mas o que nos importa saber é que a imposição de mãos é algo bíblico. No versículo 22. A ninguém ponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Então a imposição de mãos, ela é bíblica. Vejamos outro exemplo. Atos capítulo 13. Atos 13, a partir do versículo 1. Atos 13, 1. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, e Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, tá vendo o jejum? E pondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, pondo sobre eles as mãos, a imposição de mãos. A imposição de mãos, meus irmãos, ela é bíblica aqui. Sobre a disciplina eclesiástica, rapidamente, não vamos ler todos os textos, 1 Coríntios 5. Nós não iremos focar nisso aqui no momento. 1 Coríntios 5. O texto de Mateus, os irmãos já sabem de cor, então vamos para 1 Coríntios 5. 1 Coríntios 5, do 1 a 5. A palavra do Senhor diz, geralmente se ouve que há entre vós fornicação e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai. Estais ensoberbecidos e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei que se estivesse presente, que o tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja este tal entregue a Satanás,
para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então nós vemos esse contexto de Coríntios 5, onde Paulo ordena a exclusão deste irmão que cometeu este pecado e não se arrependeu, que é a disciplina. Tá? Então essas questões são bíblicas e nós não vamos focar ou dar ênfase nelas, tá, meus irmãos? Como eu mencionei, nós não praticamos a disciplina, a exclusão da membresia no culto, certo? Geralmente é feito em assembleia. Por outro lado, Paulo ordena para que o presbítero que vive no pecado e no erro seja repreendido publicamente. Mas a questão é repreendido publicamente no culto público ou numa assembleia fechada para a igreja? Então há essa questão. E apenas para, digamos assim, nos aprofundarmos um pouquinho rapidamente, se um pecado de um presbítero ele se torna público, no sentido assim, vamos jogar uma coisa grave. Um presbítero se envolve com pedofilia, certo? Um assassinato, uma coisa terrível. E obviamente isso vai se tornar público, correto? Vai vir nos jornais, etc. Então aí nesse caso, a repreensão da igreja não tem como não ser pública. Não pode a igreja tratar isso fechada nela mesma, correto? Vamos fazer uma reunião e o pastor tal foi excluído da membresia. Não. A igreja tem que fazer uma nota pública e repudiando e repreendendo publicamente, nesse caso específico. Tudo bem aqui, irmãos? Mas vamos para aquilo que eu coloquei entre parênteses aí, de elementos ordinários, ou seja, aquilo que sempre faz parte do culto. Aquilo que é feito todo domingo no culto. Que realmente faz parte do culto. O que as Escrituras ensinam? O que as Escrituras falam sobre essas coisas? A primeira coisa que nós devemos notar, antes de olharmos para os elementos em si, é o dia. Nós nos reunimos no domingo. Por que nos reunimos no domingo, irmãos? Dia do Senhor. Por que é o dia do Senhor? Da ressurreição, o que mais? O que mais? Se alguém falasse assim para os irmãos, vocês cultuam no domingo porque Jesus ressuscitou, mas ele não falou para cultuar no domingo, porque ele ressuscitou. Sim ou não? Jesus ordenou cultuar no domingo? Tem algum texto na Bíblia que diz, olha, vocês devem me cultuar no domingo? Tem ou não? Bom lembrar, bem lembrado. O que nós temos nas Escrituras, meus irmãos? As coisas que fazem parte do culto a Deus, ou os elementos de culto, elas estão fundamentadas na palavra de Deus. Então elas são ordenadas por Deus, só que o dia de se reunir, que é o domingo, não há uma ordem explícita, mas há um exemplo. E isso é importante no Novo Testamento. Quando um apóstolo, o Senhor Jesus, inspirado por Deus, fazem algo, eles estão dando exemplo para nós. Entenderam, irmãos? Eles nos dão um exemplo de uma forma que nenhuma outra pessoa pode nos dar. Então vou citar outro exemplo aqui. No século 4, 5, 6, a igreja cristã, assim, eu não vou dizer em geral, mas já era praticado o batismo infantil. Eles faziam batismo infantil, correto? Só que o que eles faziam não é exemplo para nós. Aprovado. Por quê? Porque eles não são os apóstolos. Os irmãos entenderam? Não importa quem seja. Os únicos que têm autoridade para nos ordenar algo para Deus, nos ordenar algo a fazer, é Deus por meio dos seus apóstolos. A partir do momento que não há apóstolos, e o Novo Testamento está fechado, não há novos textos da Bíblia, não há novas revelações de Deus, a partir desse momento, o exemplo de outras pessoas não pode ser normativo para nós. Fulano fazia, então se ele fazia é porque está certo. Não. Se é um apóstolo, isso é verdade. Isso é verdadeiro em relação aos apóstolos, porque eles falavam em nome de Deus e eram inspirados por Deus, mas não é verdade para nenhuma outra pessoa. Os irmãos entenderam? Porque alguém pode dizer assim, vocês guardam o domingo, vocês cultuam no domingo por causa da tradição. Não tem na Bíblia. Isso aí não está ordenado. Não é por causa da tradição.
É porque os apóstolos inspirados por Deus fizeram isso. Então nós fazemos. Certo? Entenderam aqui, irmãos? Então vamos abrir comigo. João capítulo 20. João 20, versículo 1. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Então ela vai no primeiro dia da semana, ela vai domingo. Pulem para o versículo 19. Chegando, pois, à tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. 19, versículo 19. No versículo 1, de manhã no domingo, Jesus ressuscita. À tarde, no domingo, no mesmo dia, Jesus aparece para os discípulos e diz: paz seja convosco. No versículo 26 agora, pulem para o versículo 26. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. 8 dias depois aqui, meus irmãos, no 8º dia, é o domingo. Dia 1, domingo. Dia 8 seria no outro domingo. Certo? Então o Senhor Jesus aparece a primeira vez para os discípulos no domingo, e depois aparece para Tomé no outro domingo. Atos capítulo 2. Atos 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. O dia de Pentecostes, meus irmãos, era celebrado no domingo. E isso há um precedente no Antigo Testamento, que o Pentecostes não é algo do novo, está na lei. Então o Pentecostes era 49 semanas, 7, e aí você comemorava no dia seguinte, que era o 50º, no domingo, o Pentecostes. Então eles estavam reunidos no domingo e Deus derrama o Espírito sobre eles. Capítulo 20. Versículo 7. 20, versículo 7. E no primeiro dia da semana, ajuntando seus discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Aqui Paulo prega até meia-noite, irmãos. Se eu pregasse até meia-noite... Então, Paulo prega até meia-noite. E ele faz isso no primeiro dia da semana, no domingo. Então assim, meus irmãos, os apóstolos, inspirados por Deus, se reuniam no domingo para cultuar a Deus, para partir o pão. Portanto, nós fazemos o mesmo. Porque há um exemplo apostólico. Para as outras coisas que nós vamos ver aqui, há uma ordem apostólica e no dia de se reunir para cultuar ao Senhor, há um exemplo apostólico. E o exemplo apostólico é um exemplo provado. Então vejam, por mais que não tenha a ordem, reúnam-se no domingo, existe um exemplo apostólico, inspirado por Deus. E, portanto, está fundamentado nas Escrituras. Entenderam, irmãos? Está nas Escrituras. Diga. É forte um pouco da aula, é só para entender, aqui, não cai por terra tudo aquilo que aí podem entender, nessas passagens que estão ler, e não tem como você ordenar a morte hoje. Não. Então, só nessas passagens aí, não sei como que as pessoas conseguem falar que não, que hoje tem apóstolo, tem... Sim. Porque só vendo essas passagens você já cai por terra tudo. Sim. É que as pessoas, elas interpretam mal e aplicam mal. Elas não percebem as implicações daquilo que é defendido. Toda teologia, irmãos, tudo aquilo que nós defendemos tem implicações. E às vezes a gente não se dá conta e não vai até as últimas consequências. Mas se as pessoas dizem que há apóstolos hoje, significa que eles são inspirados e eles têm a revelação de Deus tanto quanto Paulo tinha. E o que esses apóstolos hoje, supostamente apóstolos, fazem também é aprovado por Deus. Então, se há apóstolos hoje, como nós vemos em muitas igrejas, o apóstolo pega e inventa coisas mirabolantes.
Isso significa o quê? Que nós deveríamos imitar. Porque se ele é um apóstolo e ele está fazendo aquilo, ora, é um padrão. Aquilo que um apóstolo faz, meus irmãos, aquilo que ele ordena e o exemplo que ele dá, vira uma norma para a igreja. Eu já cheguei a ouvir a pessoa falar que a igreja agora é a continuidade dessa questão, é a continuidade da palavra. É como se eles estivessem escrevendo, alguém depois vai redigir o que está acontecendo agora. E assim, se isso for verdade, o que eles estão fazendo é autoritativo para nós batistas aqui. Então nós temos que olhar para eles, ver o que eles estão fazendo e também praticar, porque está sendo revelado por Deus, não é? Certo? Se essa é a premissa, eles estão fazendo aquilo em nome de Deus e revelando. Então a gente tem que obedecer. Como Paulo revelou, a gente obedece. Percebe a dificuldade disso? Agora, quem vai se submeter a isso? Aí a Bíblia estaria errada, né? Porque a palavra de Deus fala que você não deve acrescentar e retirar nada. Sim. E não é só isso. Esses supostos apóstolos, eles ensinam coisas que contrariam a Bíblia, que é ainda pior. E a própria palavra de Deus diz que estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas de Jesus Cristo, que é a principal pedra de esquina. Então, tudo que eles estão ensinando, a gente vai se fundamentar, só que a gente tem que escolher. Ou os apóstolos bíblicos, ou esses pseudo-apóstolos que contrariam completamente, como o pastor disse, a doutrina dos apóstolos. Sim. Não tem, nem cabe na lógica, nem na escritura, nem na história. Sim. É uma questão que às vezes a gente não pensa nas implicações disso. Mas aqui no caso, meus irmãos, alguém pode objetar assim, vou mencionar aquilo. Então o senhor está dizendo que aquilo que os apóstolos fizeram é um exemplo para nós. Sim, mas todas as coisas? Não, eu não falei isso. Então, por exemplo, e aí é uma discussão que nós não vamos adentrar muito, mas, o Paulo usava o lenço e curava. Aí os supostos apóstolos vão dizer, tá vendo? A gente pega o lenço e vai curar também. Mas pera lá, Paulo tinha um dom de cura, um dom atrelado aos apóstolos, que nós não temos. Eu não estou dizendo que Deus não cura, mas nós não temos esse dom, como Paulo tinha. A sombra de Pedro curava. Nós não temos esse tipo de dom. Se esses supostos apóstolos hoje são apóstolos verdadeiros, por que eles não carregam os mesmos sinais apostólicos que os apóstolos tinham? Que são as curas. E a resposta deles geralmente é assim, mas Deus ele cura quando ele quer. Tá, mas se ele te deu o dom de cura, é porque ele quer que você cure. Não me venha com esse papo. Não, eu sou um apóstolo. Tá, os apóstolos tinham o dom de curar. Por que você não cura? Porque é quando Deus quer. Mas se ele te dá o dom de cura, ele quer o quê, irmãos? Que você cure. Esse é o ponto. Mas não vamos entrar nessa discussão, não. 1 Coríntios 16. 1 Coríntios 16. Primeiro Coríntios 16, versículo 1 e 2. Ora, 16, 1 e 2. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós punha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Então veja que Paulo ordena as coletas aqui no primeiro dia da semana, no domingo. Por quê? Provavelmente é o dia que a igreja se reunia, que a igreja estava reunida e era o dia que iriam receber, iam coletar as ofertas da igreja. Então, meus irmãos, o exemplo apostólico aqui, ele se torna normativo para nós. Por quê? Nós paramos e perguntamos assim, se os apóstolos eram testemunhas de Jesus, tinham a revelação de Jesus, se eles se reuniam no domingo, por que nós não vamos nos reunir? Essa é a pergunta. Se eles que estavam ali faziam aquilo, por que nós não iremos fazer? Nós vamos contrariar os apóstolos? Entende, meus irmãos? Será que nós somos mais sábios, e mais espertos? Não. Se eles faziam assim, nós faremos também. Há um exemplo disso nas Escrituras e, portanto, está fundamentado nas Escrituras. Então, essa é a primeira questão, que não tem muito a ver com os elementos do culto, mas tem a ver com o dia. Agora vamos lidar com os elementos. O que faz parte do culto? E já entrando ali no próximo tópico, a oferta. Os irmãos viram que tem uma interrogaçãozinha ali na oferta? Por quê, meus irmãos? Porque é a mesma questão que eu mencionei das outras coisas. Há pessoas, teólogos, que interpretam que a oferta não deve fazer parte do culto. Isso não significa
que a oferta não seja algo bíblico, nós estamos vendo aqui. E nem que ela não deva ser recolhida, coletada no domingo, que é o dia aqui, no primeiro dia da semana. A questão é que ela não deve fazer parte do culto. Isso é uma discussão que talvez a gente entre um pouquinho nela mais à frente. Mas os irmãos entenderam aqui a diferenciação? Não é que nós não precisamos de oferta, é que elas não devem fazer parte do culto a Deus. As ofertas, elas têm que estar, sei lá, aqui ó, no domingo. A gente vem para a escola bíblica, terminou a escola bíblica, a gente põe. A gente vai vir cultuar aqui antes do culto. Põe as suas ofertas, mas no culto não, porque ela não faz parte do culto. Diga. A sua opinião. Eu não estou decidido sobre isso ainda. Não posso saber a sua opinião. É que às vezes ela diz a oferta a gente dá a oferta no primeiro hino. Não, eu só quero saber a sua opinião. Se você é mais do lado, você concorda com isso? Então, eu não vou emitir minha opinião agora, esse é um assunto que eu quero ver com mais calma, tá? E aí a gente volta a falar dele, mas a questão é essa. Não é que a oferta não é necessária, tá, irmãos? Mas que ela não é feita no culto. Esse é o ponto. Ela é feita no domingo, nos recolhemos no domingo, quando nos reunimos, mas não no culto. Tá bom? Então a gente deixa para ver se a gente lida com isso um pouco mais para frente. Segundo ponto aqui, oração. Eu acho que não vai dar para a gente ler todos os textos, mas vamos ver apenas aqui alguns. Então, oração, em Atos capítulo 2. Atos 2, 42. Atos 2, 42. Atos 2,42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então, eles oravam. Nós temos um exemplo disso. Agora vejam, abram comigo 1 Coríntios 14. Coríntios 14, versículo 15. 1 Coríntios 14, 15. Que fareis, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Aí aqui Paulo está corrigindo a igreja de Corinto sobre o falar em línguas, tudo. Mas a ênfase que eu quero que os irmãos vejam é que Paulo diz que eu vou orar com o espírito, mas vou orar com entendimento. Então ele está mostrando que há oração no contexto de culto público. Agora, último ponto, 1 Timóteo 2. Uma ordem assim, mais clara e explícita. 1 Timóteo 2, 1. 1 Timóteo 2, 1. Diz: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Então nós vemos uma ordem apostólica aqui, para oração. Versículo 8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Então, há uma ordem apostólica para a oração no culto. No culto, e claro, a oração faz parte da vida do cristão, né? Mas o nosso foco aqui é o culto. Próximo ponto, pregação. Para nós não lermos todos os textos, para não estendermos aqui o horário, depois nós vamos ver cada uma dessas coisas separadas. Abram comigo em Romanos 10. Romanos 10, 14, 15. Romanos 10, 14, 15. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Então nós vemos Paulo batendo na ideia de como as pessoas vão ter fé se não há quem pregue. Porque a fé vem pelo ouvir. No versículo 17 diz, de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então há uma ordem para a pregação, porque é por meio dela que vem a fé, que Deus usa como instrumento para dar a fé. E o outro texto, abram comigo em
2 Timóteo 4:2. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Que pregues a palavra, enches a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Pregue a palavra. Então há uma ordem de Paulo a Timóteo, pregue a palavra. Então nós temos uma ordem para a pregação da palavra de Deus, no culto ao Senhor. Terceiro ponto, então nós falamos da oração, da pregação e da leitura da palavra. Abram, vamos começar de trás para frente aí nas referências que eu coloquei. Como nós já estamos em Timóteo, vamos para 1 Timóteo 4:13. 1 Timóteo 4:13. Sobre a leitura da palavra de Deus. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. E esse persiste em ler é ler de forma pública a palavra de Deus. Então, há uma ordem apostólica, uma ordem de Deus para lermos a palavra de Deus de forma pública. A leitura que é pública, não é? Timóteo, persiste em ler na sua casa, uma devoção pessoal, uma leitura pessoal, não é essa a ideia. Leia publicamente, porque a exortação e o ensino também é público. Essa leitura ela é pública. Próximo texto, 1 Tessalonicenses 5:27. Paulo então escreve as cartas, as suas epístolas, e ele ordena que elas sejam lidas. E aqui nós temos a ordem para nós lermos as escrituras no culto, como Timóteo, né? 1 Tessalonicenses 5:27. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. Então ele está conjurando, fala, leiam esta epístola a todos os santos irmãos. A leitura da palavra de Deus. O último texto, Colossenses 4:16. Voltem aí alguns. A carta anterior. Colossenses 4:16. A palavra do Senhor diz: e quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também seja lida na igreja dos Laodicenses. E a que veio de Laodiceia, lede a vós também. Então ele ordena que a carta seja lida na igreja. Perceberam, irmãos? Lida para todos. E a carta que mandou para Laodiceia também leiam. Então essa correspondência. A leitura da palavra de Deus é ordenado nas Escrituras. Paulo ordenava isso. E o último ponto aqui, o louvor. Voltemos para 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14. No versículo 15 de novo que nós lemos, diz: que farei, pois? Orarei com entendimento, mas também orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento. Então há o canto aqui. Versículo 26. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. E nós já vimos que Paulo corrige a bagunça que tinha na igreja, estabelecendo a ordem de como as coisas devem ser. Mas vejam que a igreja tinha salmo, então ela tinha louvor. Porque salmo são cânticos. A louvor. Próximo texto, Efésios 5:19. Efésios 5:19. Efésios 5:19. Falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Salmos, hinos e cânticos espirituais, louvores. E por último, Colossenses novamente. De Efésios, pulem Filipenses, Colossenses 3:16. 3:16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros,
com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então há o louvor, o canto na igreja. Essas 4 coisas então nós vimos, meus irmãos: oração, pregação da palavra, a leitura da palavra e o louvor. Certo? 4 coisas, desculpa. 4 coisas. E eu coloquei aqui embaixo os sacramentos, são aquilo que as coisas que Jesus Cristo nos ordena. O que são os sacramentos, meus irmãos? São meios de graça. Mas qual é a ideia? É diferente da teologia católica romana. Eles têm a ideia, o princípio é que o sacramento lá, ele confere graça. Em latim seria, que eu li já faz um tempo, né? Ex opere operato, se eu não me engano. Que é a ideia de que o sacramento por si só tem poder. Então, por exemplo, na visão da Igreja Católica, você se batiza o neném. E o neném, ele deixa de ser um pagão, se torna um cristão e é salvo. O batismo salva. Essa é a ideia. Porque é um sacramento que tem poder. Entenderam, irmãos? Para a visão protestante, não há problema a gente chamar o batismo e a ceia de sacramento como um meio de graça. Porque ele confere graça, ele edifica a nossa fé, ele alimenta e aumenta a nossa fé. Mas o sacramento por si só não significa nada se a pessoa não tiver fé. Na visão católica, a pessoa não precisa ter fé. O neném não tem fé, correto? Só que o batismo salva o neném, porque o sacramento ele é poderoso por si só. Na visão protestante, não. O sacramento ele necessita da fé daquele que comunga. Então, se aquele que participa da ceia não participa com fé, ele está tomando para a condenação dele. Se aquele que participa do batismo não está participando com fé, ele só apenas se molha. O batismo não tem significado algum, se não é misturado, né? Se não está envolvido com fé, naquilo que o sacramento representa. No caso, o batismo, uma nova vida com o Senhor, a união com o Senhor. E a ceia também, a união e a comunhão com o Senhor e com os irmãos. Então, na teologia protestante, o sacramento, ele exige a fé. Ele não tem poder por si mesmo, como na visão católica. E na tradição batista, né? Na confissão batista, é tratado como ordenança. E, infelizmente, por ser tratado como ordenança, os batistas, ao longo do tempo, entenderam que a visão batista é diferente das visões presbiterianas, por exemplo. Não pode ser chamado de sacramento, porque é ordenança. É a mesma coisa, desde que se entenda o significado. Não é que o batismo por si só tem poder, mas a fé no Senhor Jesus, naquilo que ele representa, tem poder. Não o batismo em si, nem a ceia em si. Os irmãos entenderam aqui? Mas não há problema nós chamarmos de sacramento como um meio ordenado por Deus que edifica a nossa fé, que alimenta a nossa alma. Certo? Então vamos lá, rapidamente para a gente finalizar. Batismo, Mateus 28, né? É o texto mais claro aqui. Mateus 28. Mateus 28, versículo 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então há uma ordem clara aqui, explícita do batismo, e portanto é algo que nós devemos praticar, porque o Senhor Jesus ordena. É algo que faz parte. Vamos ler Gálatas 3:27. Eu não vou ler todos os textos, né? Só mais um. Gálatas 3:27. 3:27. Mas é ordenado pelo nosso Senhor. Gálatas 3:27 diz: porquanto todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Então o batismo simboliza isso, essa união com Cristo, esse revestimento. Então há ordem no Novo Testamento e há inúmeros exemplos para batismo no Novo Testamento. Nós vamos falar um dia só sobre batismo, tá, irmãos? E nós vamos lidar isso com mais detalhes. Sobre a ceia. 1 Coríntios 11. Vamos ler já em Coríntios. 1 Coríntios 11. Primeira Coríntios 11, versículo 23.
11:23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, etc. Nós sabemos, Paulo vai explicar a ceia, ele vai lidar como a igreja estava fazendo errado a ceia, ele vai regular, ordenar como as coisas devem ser. Então nós vemos aqui, meus irmãos, também a ceia, que é um elemento de culto, é ordenado no Novo Testamento. O Senhor Jesus estabelece em Mateus 26, mas aí para nós não avançar aqui no tempo, já li logo 1 Coríntios 11, porque aqui Paulo fala da mesma ceia e ele estabelece a ordem, as coisas como deve ser. Então vejam que a ceia é algo que faz parte do culto, ordenado pelo Senhor Jesus, e também tem um exemplo apostólico. E o último eu coloquei ali, que é talvez o mais controverso, polêmico, a cara da Fernanda. É o mais polêmico, sobre o véu. Nós teremos uma aula só sobre isso. Mas também em Coríntios 11, no versículo 11, 2, a palavra do Senhor diz: E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos, as tradições, como vos entreguei. E aí o contexto todo, até o versículo 16, ele vai falar do véu. E o meu ponto aqui é mostrar que Paulo elogia os coríntios por eles reterem os preceitos, as tradições aqui, a palavra é tradição, que ele ensinou. E essa tradição que Paulo ensina, que Paulo entrega, não é uma tradição humana. Toda tradição que os apóstolos ensinaram, meus irmãos, é uma tradição divina. Por quê? Porque eles eram instrumentos de Deus, para trazer a revelação de Deus. E eu coloco o véu, eu não diria que o véu seria um meio de graça, no sentido de edificar a fé. Eu até poderia ter tirado aqui do jeito que eu coloquei, deixado ele separado. Mas eu coloco um véu aqui como algo que é ordenado. Assim como o batismo é ordenado, a ceia é ordenada, o batismo é uma tradição apostólica, a ceia é uma tradição apostólica, o véu também é uma tradição apostólica. A palavra que ele usa aqui é tradição. E a tradição não é uma tradição humana, é uma tradição divina. A tradição apostólica, irmãos, é algo que vem de Deus, ela é divina. E nós vamos falar disso mais na frente com calma. Ok? Então o que nós faremos, meus irmãos? A partir da próxima aula, nós vamos lidar com cada um desses elementos em particular. A oração, a pregação, a leitura, o louvor, o batismo, a ceia e o véu. 7 coisas aqui. Nós vamos lidar. Então, a primeira coisa que nós vamos falar na próxima aula é sobre a leitura das Escrituras. O que é a leitura das Escrituras? Quais os exemplos disso que nós temos nas Escrituras? Nós vamos falar disso. Quando nós chegarmos na pregação, nós vamos falar o que é a pregação. Surge outra pergunta. Quem deve pregar? Quem é que pode pregar? O que deve ser pregado? Certo? Quando nós entramos no louvor, o que é o louvor? E esse vai ser a aula mais polêmica, meus irmãos. Eu sei disso. O que é o louvor? O que nós devemos cantar no louvor a Deus? Instrumentos musicais fazem parte daquilo que Deus ordena ou não? Essa vai ser polêmica, eu sei, meus irmãos. Tenham paciência. Quando nós falarmos da oração, o que é a oração pública? Quem deve orar? Existe restrição na oração? Todos devem orar ou não? Os irmãos estão entendendo essas perguntas, como elas são profundas e sérias? A palavra de Deus lida com essas coisas? Lida. Só que, infelizmente, a gente tem rejeitado e passado por essas questões como se não tivesse nenhuma orientação. E nós lidaremos com isso com detalhes, com calma, com paciência. Talvez, meus irmãos, a gente demore 3 aulas sobre a pregação, não é? 4 aulas sobre o louvor, não tem problema. Mas nós lidaremos com essas questões, com detalhes. Sobre o batismo. Quem deve ser batizado? A quem o batismo deve ser administrado? A bebês? Nós vamos falar sobre isso. Do pedobatismo. Dos nossos irmãos presbiterianos. Como deve ser o batismo? Qualquer forma é válida do batismo?
Ou tem um método e uma forma específica? Ceia. Como é a ceia? Como que a ceia deve ser, irmãos? A ceia tem que ser uma vez no mês, uma vez a cada 3 meses, uma vez no ano ou todo domingo? Como deve ser a ceia? Como que era a prática apostólica? Quem deve participar da ceia? Quem não deve participar da ceia? Nós vamos lidar com essas questões. E, obviamente, o mais polêmico aqui depois do louvor, o véu. O que é isso? O que significa isso? Certo? Vamos orar para a gente encerrar e ir para as perguntas. Senhor, graças te damos pela aula de hoje. Senhor, Pai, por tua palavra. Nós rogamos, Senhor, para que possamos servi-lo, para que possamos amá-lo, para que possamos aprender da tua palavra, para que possamos crescer, Senhor, em graça e em conhecimento. Nós pedimos a ti, Senhor, que a tua bondade esteja sobre nós e que o Senhor nos dê um coração diligente, ó Pai, um coração dedicado em nos aprofundarmos na tua palavra, em conhecermos a tua palavra, Senhor, e queremos nos submeter a ti. É o que nós rogamos, nós clamamos e pedimos. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém.